Bitcoin tá tentando se recuperar de um movimento recente que foi um tanto suspeito. Mas agora, o que pode salvar muita gente é saber qual o próximo possível passo que nos espera. Então fica comigo até o final, porque é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas e hoje a gente vai ver o que nos espera no futuro do Bitcoin. Então vamos começar analisando o preço aqui atual, que tá na faixa dos 112.678 dólares, tá? Ele teve uma queda de 2,26% só hoje. O volume diário tá em 1,88 mil Bitcoins, enquanto a média do volume mensal tá em 1,96. A máxima de hoje alcançou lá na faixa dos 115.390 dólares, enquanto a mínima chegou lá na faixa dos 110 mil. Essa faixa ela vem sendo defendida pelos compradores e ela já vem sendo testada várias vezes nesses últimos dias. Ó, a gente pode ver que sexta-feira ela foi testada, sábado ela foi testada, domingo, segunda-feira ficou lá em cima e hoje ela desceu até essa faixa de novo. Enquanto o preço ele permanecer abaixo dos 120 mil, o viés ele continua um pouquinho bearish, mas no momento a recuperação ela tá se mostrando bem fraca, porque todos os topos que ele alcança são seguidos por quedas. Acho que o jeito agora é continuar defendendo essa zona dos 110 mil, mas se ela for perdida, a próxima área de suporte relevante tá lá na faixa dos 106 mil para 108 mil. Vamos dar uma olhada então nesse nosso gráfico que mostra o custo médio dos investidores de curto prazo e como o mercado vem reagindo a esse nível ao longo de um ciclo típico. Esse gráfico ele separou esse ciclo em 4 fases. A primeira fase ela tá mostrando o seguinte, tá mostrando confiança de compra, certo? O preço ele chega nesse custo médio aqui, que é mais ou menos um break-even point. Quer dizer, quando os seus lucros eles alcançam a quantidade de capital que você investiu, ou seja, você fica meio que num 0 a 0. Isso acaba trazendo um pouco de confiança e os traders pensam, opa, vou comprar mais. O que faz o custo médio chegar até um lucro de mais ou menos 8%. Depois, nessa segunda fase, ele volta a testar essa zona, mas ele tem um suporte forte, certo? Essa linha do Realized Price, ela continua servindo como um suporte que traz um pouco mais de otimismo, fazendo com que eles tenham um lucro de mais ou menos uns 15%. A confiança é renovada, mas daí chega um reteste desse nível aqui de suporte, mais uma vez, e acaba reduzindo bastante o otimismo detentores de curto prazo. Depois eles têm um lucro médio de mais ou menos 3%, e aí chega na fase 4, que é a capitulação emocional. Eles já estão cansados, né? O suporte ele quebra, e aí os detentores eles entram em prejuízo. O Realized Price ele acaba virando resistência mais uma vez, e muitos deles decidem vender no 0 a 0 quando chegar a próxima alta. Atualmente o Bitcoin ele tá nessa faixa aqui da quarta fase, onde a confiança dos holders do curto prazo quase se esgotando por completo, e o suporte, que é essa linha amarela, começa a se transformar numa resistência. Então, meio que o chão vira o teto. O mercado ele tá se cansando de testar o mesmo suporte. Cada vez que o preço volta nesse nível, ele não reage com a mesma força que ele tinha antes. E o psicológico dos traders, ele acaba enfraquecendo. Se o suporte ele realmente virar resistência, quer dizer que o controle, ele tá indo dos compradores para os vendedores. Acaba mostrando bastante vulnerabilidade no curto prazo. Esse segundo gráfico que mostra o comportamento dos short-term holders, mostra o seguinte, ó, a linha preta, ela tá mostrando o preço do Bitcoin, enquanto a linha vermelha mostra o preço médio ali dos detentores do curto prazo. Essas áreas verdes, elas mostram a pressão de compra líquida. Quando o valor ele sobe, há mais compradores do que vendedores. Historicamente, essas fases mostram mais ganância que surge quando o preço cai para baixo do short-term holders realized price e o desconto ele fica mais ou menos em 5 e 10%. E aí, os especuladores eles veem o Bitcoin barato e eles entram com força lá ele, né? Fazendo com que a pressão de venda ela suba lá para 30 para 45%. Logo após isso, o preço ele tende a iniciar uma nova onda de crescimento, marcada no gráfico por esses quadrados verdes ou retângulos. Na situação atual, a pressão de compra está lá na faixa dos 12%, que é um valor baixo comparado com os grandes impulsos que teve anteriormente. Isso indica um movimento atual mais do pessoal raspando o fundo, né? Isso é típico de traders de curto prazo. Então não é lá um acúmulo sustentado capaz de iniciar um novo ciclo. Em outras palavras, há interesse, mas só que não tem convicção. A ganância real ainda não apareceu. Vindo aqui para o nosso heatmap, a gente consegue ver nesse mapa de calor aqui que tem um acúmulo de liquidez entre essa zona aqui de 114 mil para 117 mil. Essas regiões mais densas do gráfico, elas mostram um grande cluster de shorts alavancados. Isso cria uma zona de interesse para short squeezes caso o preço ele continue subindo. Isso pode forçar a liquidação desses shorts, acelerando o movimento de alta. Já essa liquidez aqui abaixo dos 109 para 108 mil, seriam essas zonas que eu mostrei no gráfico do Bitcoin, que estão sendo bem defendidas aqui nesses últimos dias. Ou seja, essas duas pontas elas estão carregadas de posições alavancadas, mas eu acho que o foco atual está sendo esse campo minado mais acima. Principalmente depois desse movimento de queda bem devagar que teve aqui, ó, antes do preço voltar a se estabilizar, tá lembrando bastante uma armadilha de shorts em preparação. Os market makers, eles empurram o preço até esse ponto mais para baixo, para os ursos ganharem mais confianças, antes deles todos serem liquidados. A gente consegue ver isso melhor nesse mapa que mostra aqui, ó, que enquanto essas zonas amareladas para esverdeadas, relação dessas zonas de concentração de liquidez, a linha laranja, ela mostra o preço do Bitcoin. Esses retângulos vermelhos mostram o nível onde grandes players, eles colocam paredes de vendas para conter o preço. Isso mostra um controle total dos market makers, que assumem o controle posicionando paredes de vendas bem definidas acima do preço. Isso cria uma espécie de teto artificial. O preço, ele é contido, ele não consegue subir além desse ponto, enquanto eles
executam estratégias de redistribuição. Então, o preço basicamente ele estava sendo arrastado para baixo até a liquidez inferior, com o topo protegido, ao invés de ser uma queda livre, né? Então a gente vê que ele vai andando para baixo em degraus mesmo. Cada recuo leva o preço às zonas onde há acúmulo de liquidez de ordens de compra, ou stop losses, ou liquidez natural de traders alavancados. Quando o preço ele atinge essas regiões, os grandes players eles fecham as posições de shorts ou acumulam Bitcoin a preços menores. E depois de absorver a liquidez, novas paredes são posicionadas mais abaixo e o processo se repete. Controle, compressão, realização. É um comportamento altamente manipulado e calculado. Eles não estão só reagindo ao mercado, eles estão conduzindo mesmo. Já esse gráfico ele mostra o Open Interest do Bitcoin, ou seja, as posições tanto de longs quanto de shorts que estão em abertas no momento. As linhas roxas, elas mostram o Open Interest, o valor somado das posições abertas em derivativos, e essas barras azuis são as variações do percentual do Open Interest nos últimos 90 dias. Quando elas caem para baixo de 0%, o mercado ele entra numa fase de desalavancagem. O que está acontecendo agora é que a gente está vendo esse segundo grande evento de desalavancagem de 2025. O Open Interest ele caiu de 40 bilhões para 30,7 bilhões, uma redução de 20% em 90 dias. Esse movimento é similar aos eventos de abril e de setembro de 2024, que também ocorreram após fases de euforia no mercado. Nessas ocasiões, a queda do Open Interest precedeu recuperações fortes e sustentáveis, pois o mercado ele já tinha eliminado o excesso de especulação, né? Ou seja, quando o Open Interest cai, os traders eles fecham posições e reduzem o risco. As liquidações elas aumentam, limpando alavancagens extremas. As especulações elas diminuem e o mercado ele volta com uma base mais saudável. Essas fases, elas são como uma respiração profunda do ciclo. O mercado ele descarrega o peso em excesso antes de retomar o fôlego para a subida. E agora o Bitcoin ele tá em pleno processo de desalavancagem. O mesmo tipo de limpeza que marcou o fim de cada correção importante desse ciclo. Historicamente, esses momentos eles preparam o terreno para a próxima pernada de alta. Agora vamos dar uma olhada num post muito interessante feito pelo The Kobeissi Letter. Ele tá dizendo que eles analisaram um padrão no desenvolvimento de cada uma das tarifas nos últimos 10 meses. Eles descobriram o seguinte: primeiro, o Trump ele faz um post enigmático, mirando em algum país ou setor, e os mercados eles acabam caindo. A gente consegue ver aqui nesse post que ele fez no dia 10, né? Foi na sexta-feira passada, sexta-feira fatídica essa, né? Esse post aconteceu às 11h57 da manhã, mas 11h57 pra gente, né? Ou seja, 10h57 pra eles, já que o Brasil e os Estados Unidos têm uma hora de diferença. O Brasil tá uma hora à frente dos Estados Unidos. Ó, aqui ele tá dizendo o seguinte: uma das políticas que nós estamos calculando no momento é um aumento enorme nas tarifas de produtos chineses vindos para os Estados Unidos da América. Já tem outras medidas corretivas que, da mesma forma, estão sendo consideradas, e essa postagem, logo depois dela, alavancou a queda do mercado, como eles tinham comentado lá na postagem. Ou seja, isso é um padrão que eles viram nos últimos 10 meses e se repetiu nessa última sexta-feira. Se a gente ver aqui a Nvidia, por exemplo, isso aqui aconteceu, a gente pode ver aqui embaixo, ó, às 10h50 da manhã, ou seja, no horário que eu tinha comentado com vocês. Foi quando foi feita a postagem. E o que aconteceu depois disso foi essa queda brusca que aconteceu. Depois do Trump anunciar essas tarifas de mais ou menos 50%, o mercado ele sofre um crash e varre para fora as posições mais fracas. Depois os compradores vêm comprando o fundo, o que gera um rally falso, que vem gerando novas quedas, onde os smart moneys vêm injetando mais dinheiro. Depois do mercado fechar na sexta-feira, o presidente Trump ele bate nessa tecla de novo, reforçando as tarifas, aumentando a pressão, que foi o que aconteceu aqui, nesse segundo post que ele fez às 5h50 pra gente, tá? Vale reforçar. E mais uma vez, e esse horário aqui tá mostrando o horário do Brasil. Lá nos Estados Unidos era 4h50 da tarde, o mercado da Bolsa de Valores já tinha fechado e só tinha ficado aberto o mercado cripto. E o que aconteceu? O valor do Bitcoin, depois da primeira postagem do Trump, lá para as 11 horas da manhã, ele entrou numa queda, mas depois dele ter, né, double down, depois dele ter batido de novo nessa mesma tecla, mas ó, isso aconteceu logo depois das 4h50 da tarde, mostrado aqui bem, logo aqui embaixo. 4h50 da tarde, o preço ele teve essa queda fatídica. No sábado, o país que foi alvo responde aos comentários do Trump. No domingo, antes dos futuros abrirem novamente, o Trump ele faz uma postagem anunciando que eles já estão trabalhando em soluções. E se a gente olhar a postagem que o Trump fez no domingo dia 12, né? Ele disse: não se preocupe com a China, tudo vai ficar bem. O altamente respeitado presidente Xi só teve um momento ruim, ele não quer uma depressão pro seu país, e nem eu. Os Estados Unidos da América querem ajudar a China, não machucá-la. Presidente Donald Trump. Enfim, justamente como o post tinha feito. Isso é uma postagem analisando um padrão de comportamento que ele vinha tendo nos últimos 10 meses, tá? Depois os futuros eles abrem com bastante força no domingo, até mais ou menos umas 6 horas da tarde, lá do horário deles, mas depois começa a perder momentum lá na segunda-feira. E se a gente olhar o gráfico do Bitcoin da segunda-feira, é justamente isso que acontece. No domingo ele ganha um pouco mais de força, na segunda ele perde o momentum. Esse post foi feito no domingo, tá? Isso que aconteceu na segunda estava fora do campo de visão deles. Depois da abertura de segunda-feira, o secretário da tesouraria Bessent aparece na televisão ao vivo, reafirmando os investidores, e nas próximas 2 para 4 semanas, vários outros membros da administração do Trump, eles começam a insinuar algum trade. Depois o Trump ele anuncia uma proposta de investimento e o mercado de ações atinge níveis recordes.
depois. E depois ele repete o primeiro passo, iniciando o ciclo tudo de novo. Uma forte performance do year to date, quer dizer, do início do ano até agora, e vem seguindo esse exato playbook, ou seja, vem seguindo essa exata estratégia em tempos de tensões de negociações. Então é isso pro vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado se vocês assistiram até aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, ative o sininho porque isso ajuda muito no engajamento e te vejo amanhã.